Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e no mesmo cenário do vídeo anterior. Bom, para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe Lemes, atualmente estou como líder de arquitetura e desenvolvimento de soluções numa grande instituição de saúde aqui do Brasil e decidi construir esse canal aqui para documentar no estilo Building Public no que eu estou trabalhando, no que eu estou lançando. E no vídeo anterior eu apresentei um pouco da minha solução, um pouco não, bastante da minha solução, que é o Pinai, que nada mais é uma plataforma de criação de widget para vocês emendarem nas soluções de vocês para coleta de opiniões e feedbacks. E a galera, com esse vídeo, veio até mim e brincou: pô, você como arquiteto, né, a solução da OpenAI deve ter uma arquitetura super robusta. Bom, vocês vão ver, eu vou apresentar aqui, eu trouxe até minha arquitetura, mas primeiro eu queria abordar algumas coisas com vocês. Eu vejo muita galera aqui falando sobre vibe coding, mas eu não vejo a galera falando de boas práticas de fazer um lançamento do seu MVP, né, de como você hospedar a sua solução para a internet, para que todas as pessoas consigam acessar. Vocês vão ver nessa arquitetura aqui que não precisa ter nada robusto para que seu MVP consiga rodar. Eu não preciso de uma AWS com tudo no topo ali. Eu não vou receber 50 mil usuários de um dia para noite. Quero trazer para vocês uma arquitetura que é bem legal, que eu uso praticamente em todos os meus desenvolvimentos, que é uma arquitetura onde eu tenho uma flexibilidade grande, mas ao mesmo tempo ela é simples para manter, para escalar, e vocês vão ver que é super bacana. E acho que agora vale eu mostrar aqui para vocês a arquitetura e para a gente rabiscar um pouquinho e te mostrar no detalhe, né, de como é que tá a solução da OpenAI hoje hospedada na internet. Legal, pessoal, agora compartilhando a tela com vocês. Bom, vocês vão ver que isso vão ficar doido, mas não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou explicar no detalhe o que está acontecendo aqui. Primeiro, eu vou começar pelo serviço de hospedagem que eu estou utilizando. Eu estou utilizando a Hostinger, tá? Por que eu utilizo a Hostinger? A Hostinger tem um preço bacana, ela tem servidores aqui no Brasil, tá? E não é nenhuma publi esse vídeo, eu não estou recebendo nada para falar disso. É que justamente eu utilizo há muito tempo e eu confio bastante no serviço de hospedagem deles, tá? Então eu estou utilizando a Hostinger, tá? E toda a minha solução, ela está rodando numa VPS, tá? O que é uma VPS? É um Virtual Private Server, é um servidor virtual privado, tá? É uma máquina virtual que você tem um acesso full ali, onde você consegue mexer via SSH, consegue manipular a máquina, consegue formatar, consegue fazer o que você quiser, tá bom? E nessa máquina eu estou utilizando o Docploy. O Docploy nada mais é que um PaaS, né? A gente está falando muito de SaaS aqui, a OpenAI é um SaaS, é um software como serviço. O Docploy, ele é um PaaS, é uma plataforma como serviço. O que ele faz? Ele, basicamente, um PaaS, ali o Docploy, ele é capaz de você orquestrar os seus serviços de uma forma muito mais simples. Ao invés de você manipular direto no core da VPS, eu consigo manipular direto no Docploy de uma forma muito mais simples, né? Então, eu quero subir um front-end, o meu site aqui. Ele se torna um container e esse container facilmente você consegue subir aqui com poucos cliques, né? Então, essa facilidade o Docploy ali, um PaaS, né, de mercado também consegue oferecer, tá? Na Hosting, o Docploy ali está disponível como imagem, então quando vocês contratarem uma VPS por lá, vocês conseguem escolher o Docploy como um PaaS ali para vocês utilizarem, tá? Então vocês não precisam instalar o Docploy direto do zero, tá? A Hostinger tem essa facilidade de você subir uma imagem já com o Docploy. E vamos lá. Aqui eu vou abordar um pouquinho de conceitos de back-end e front-end, tá bom? Aqui vocês vão ver que tem diversas caixinhas, caixinhas de aplicação, caixinha de componente, caixinha de serviço e tem caixinhas dentro de cada grupo como esse, né? Então, eu venho trazendo aqui para vocês, né, o site da OpenAI. Ele é um container, né? Ele tá aqui no Docploy. Então hoje, você como usuário, né, aqui, você faz o acesso e vem para cá, tá? Não é que o site está na sua máquina, o site está no servidor e a partir dele, aqui, eu gerencio a OpenAI com o Docploy. Assim como o site, né, ou o app também está aqui. Tá? Então, no último vídeo eu mostrei um pouco da funcionalidade do app, né? O app, ele tá nessa caixinha aqui e eu coloco até a stack que eu estou trabalhando em Next, né, com eles. Então aqui nada mais é que o front-end, tá? Desculpa a minha letra que é terrível. E aqui, basicamente, ele vai conversar com o back-end, né? Então, com a caixinha de serviços aqui, tá? O banco eu considero como
um back-end também, tá? Apesar de ele estar fora aqui, porque ele não é um serviço, ele é um banco de dados. E, basicamente, aqui, a API principal, ela é o core de toda a solução. Sem ela, aqui, basicamente, o app deixa de funcionar, tá? O SDK para de funcionar, então você, como cliente da OpenAI, fez um widget ali com a gente e você quer hospedar esse widget no seu site, no seu blog, no seu e-commerce, tá? Que tá nessa caixinha aqui. Então o fluxo você embedou na sua solução, você vem até o widget, ele tem um comportamento de vir até aqui o site da OpenAI para fazer um redirecionamento para o SDK. Você não acessa o SDK diretamente. O SDK vai ser por meio dessa forma. Eu coloquei e ilustrei dessa forma porque hoje o SDK ele responde pelo endereço do site, tá? Então, para você ter ali o widget funcionando, o visual apresentando, ele percorre esse caminho, né? E o SDK, basicamente, ele vai conversar com a API principal para saber qual que é o estilo do componente que você criou, quais são as perguntas do widget, se você tem algum débito com a gente, se você chegou no limite ali das respostas, se eu devo apresentar ou não o widget para você. Então, a regra de negócio, basicamente, fica aqui na API principal, tá? E com isso, a API principal, obviamente, tem um caminho de vir até o app, né, para fazer autenticação, para fazer a parte ali de criação, né, das pesquisas, né. Então, aqui acho que para vocês deve estar um pouco claro agora do fluxo do que está acontecendo aqui, tá? E também vou abordar a parte de pagamento, né. Então, a API principal, ela vai se comunicar com a Stripe para fazer ali a criação, né, do seu cadastro, né? Você como assinante tem um cadastro na Stripe ali para eu gerenciar o seu financeiro, né? Os seus débitos, né? A parte de recorrência, de cobrança ali também fica todo nessa camada. E se vocês perceberem, tem uma setinha aqui que ela só vai para a API principal. Por quê? O webhook, né, ele tem esse comportamento, a Stripe trabalha com webhooks, então quando você realiza um pagamento ali, eu recebo esse evento aqui, eu atualizo em tempo real na solução. E de uma maneira, de uma boa prática, jamais eu vou conversar aqui a Stripe direto com o meu app. Isso não é uma boa prática, tá? A boa prática é você fazer essa comunicação pela API principal do seu negócio, tá? Do seu SaaS, da sua solução. Por quê? A Stripe, ela tem ali chaves sensíveis de integração, né? E eu vejo muita galera, né, desenvolvendo soluções e não tendo muito cuidado com o Env, né? Env nada mais é que variáveis de ambiente, ali onde estão contidos os seus segredos, onde estão contidos os seus tokens de integração com qualquer serviço que seja, né? Então, por uma boa prática, fazer a comunicação com meios de pagamento através da sua API principal, tá? Legal. E uma coisa que eu queria trazer para vocês, cada caixinha dessa aqui é um container, como eu comentei, o Docploy ele faz toda essa gestão de todas essas caixinhas. E vocês vão reparar que tem uma API principal aqui e uma API de clientes também. E isso é uma boa prática. Por quê? Vamos supor que você é um cliente que está no plano Pro e você tem a necessidade de fazer a extração de todas as suas respostas. Vamos supor que você está um bom tempo com a gente, tem mais de 30 mil respostas ali para fazer a coleta e via API, né, você quer fazer essa extração. Qual é a boa prática aqui? Eu separei essas duas APIs porque vamos supor que tem muitos usuários, muitos clientes ali tentando recuperar as respostas, a estrutura das perguntas por essa API aqui e por algum motivo ela apresentou alguma falha, ela caiu. Poxa, e aí? Nessa boa prática aqui, esse serviço afetado não afeta a API principal, que é o core do negócio. Então, ela não vai afetar o processo, a estrutura do SaaS como um todo, né? Então, eu segrego essa caixinha aqui justamente para que o impacto seja o menor possível e eu consiga restabelecer de uma maneira muito mais tranquila, tá?
E uma outra boa prática também é que só se comunica com o banco de dados os backends, né? Os serviços, né? Por mais que o Next tenha a capacidade ali de fazer uma comunicação, né, direto aqui com o banco, eu não gosto, tá? Eu prefiro abstrair isso por um serviço, por uma API. Acredito que dessa forma é muito mais tranquilo, né? Vamos supor que o SaaS sofra um ataque usando esse método, né, de fazer ali a comunicação entre a aplicação direto com o banco. O atacante ele vai ter acesso direto à sua base, né? O estrago pode ser muito grande, né? Então eu abstraio aqui os níveis de segurança na API principal, né? Vejo como uma boa prática isso, tá? Tratando um pouquinho aqui de um componente do MCP Server, né? O MCP Server por si só, ele é burro, ele não tem ali a capacidade de ter uma regra de negócio nele, apesar que a regra de negócio ali é mais no sentido de comunicação com a API, né, de instrução de comunicação com a API, do que qualquer outra coisa. Então, eu considero ele como um componente e não um serviço, porque ele é o meio, ele não é o fim, né? Então, a partir do MCP Server, ele vai se comunicar com a API clientes. Hoje, o nosso MCP, ele vai te dar ali todos os insights da performance, dependendo do seu modelo de IA que você está trabalhando, né, que é aqui no MCP Client, pode ser o Cloud Code, pode ser o Cloud Desktop, pode ser qualquer outra solução ali de comunicação de MCP, via MCP Client. Basicamente, ele vai obter ali toda a estrutura da sua resposta, a estrutura das suas pesquisas e respostas, né, via API clientes. Então, você vai notar que quando você configura seu MCP Client para se comunicar com o nosso MCP Server, você precisa passar a sua chave de API, né, que você consegue capturar ali na aplicação principal, né? Então, vocês vão ver que a estrutura do que você é capaz de ter ali com o MCP Server é a mesma estrutura que você tem junto com a API clientes, tá? Então, esse é um outro motivo do porquê eu separei as APIs aqui, a API principal, que é o core, da API clientes, né? E vamos supor que a sua aplicação, né, queira se comunicar aqui com a nossa API, né, e seu MCP Server também, se essa caixa caia, afeta MCP e seu app, tá? Então, ali afeta mais de maneira mais isolada. Então, os outros clientes não vão ser afetados no sentido de fazer uma pesquisa, coletar uma resposta, né? O SDK ali vai se comunicar com a API principal. Voltando para a API principal, assim como a Stripe tem o fluxo de webhook, que são nada mais ganchos de eventos, a API principal aqui nossa também tem esse gancho. Então, se você receber uma resposta ali, eu consigo te, né, fornecer esse gancho para você integrar com o seu CRM, com o seu N8N, qualquer outra solução que seja capaz de absorver um gancho de webhook, tá? Isso que é legal. Bom, e como uma outra boa prática também que eu adoto nos meus serviços, nas minhas soluções, é a parte de monitoramento, né? Com ela, eu consigo saber como cada caixinha aqui está se comportando. Então, como eu comentei, se a API clientes cair, cara, o meu uptime Kuma aqui, ele me fornece se ele está ativo, qual que é o tempo de downtime, qual foi a última vez que caiu, tá? Essa é uma solução onde eu consigo monitorar todos os meus serviços, né? E os meus componentes e os meus sites também. Por quê? Eu consigo ficar pingando todos eles, tá? Não é uma solução de observabilidade muito completa no sentido empresarial, né? Grandes empresas utilizam soluções como Datadog, Dynatrace, Synos. Eu estou utilizando o Uptime Kuma justamente pelo fato de ser um MVP. Eu preciso ter uma solução robusta de monitoramento para tudo isso aqui, não ainda, né? Então eu consigo ter ali o básico para ter uma noção, uma visão de como tudo está acontecendo aqui, tá? E outra solução muito legal é o Microsoft Clarity. Basicamente, ele é um código que você embeda nos canais aqui de front-end, né, no site, no app, e com ele eu consigo ter acesso a visitas. Ele assemelha muito com o Google Analytics, mas ele é um pouquinho melhor ali no sentido de mais informações. Eu consigo ter uma visão de quem está acessando em tempo real, mas além disso, eu consigo ver a gravação da tela. Então eu consigo saber qual é a ação que o usuário está fazendo e se teve algum tipo de problema. Então vamos supor que você acessou o site, tentou clicar no link e esse link está quebrado. Eu consigo saber porque o Clarity ele me avisa,
né? Eu consigo saber também quais são os pontos quentes da minha aplicação. Então, vamos supor que eu coloquei um botão ali para fazer uma ação, esse botão está um pouco escondido. Com o Clarity eu consigo saber qual é uma ação que eu tenho que fazer ali para melhor experiência do usuário. Então o Clarity vem com esse viés, eu consigo saber os erros, né, como eu comentei, consigo saber bastante coisa. Eu posso fazer um vídeo especificamente sobre o Clarity aqui, acho que é bem legal também eu mostrar esse fluxo para vocês, tá? Mas no geral é isso. Espero que eu tenha desmistificado para vocês um pouco desse bicho de 7 cabeças aqui e, né, eu vejo como isso no final do dia como uma boa prática para qualquer pessoa que esteja construindo uma solução, seja ela simples ou um pouco mais complexa que essa aqui, tá? Mas uma Hostinger, uma VPS, um Deploy e você trabalhando com containers, cara, é muito legal. Uma outra funcionalidade que eu acabei esquecendo de comentar é que todas essas caixinhas aqui, né, elas estão no meu repositório de código que é o GitHub, né? E a GitHub se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer para vocês armazenarem todos os seus projetos ali. E o que é legal do Deploy, assim que eu termino ali, faço um commit, né, e jogo ali na bench principal a minha alteração, a minha nova feature ou um fix, seja lá o que for, ele automaticamente faz o deploy dessa caixinha, ele automaticamente atualiza ali o meu serviço, o meu front-end, o meu componente. Isso é muito legal, isso a gente chama de pipeline de DevOps, tá? Nada mais é que uma automação desse fluxo aqui para você não precisar fazer isso de uma forma manual. Então a pipeline vem para te ajudar. Posso fazer também um vídeo sobre isso, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se essa estrutura, se essa arquitetura é muito complexa para vocês, se você tinha noção do funcionamento como esse aqui, em que um SaaS ali para funcionar legal precisava de todos esses componentes aqui. Me diga aí nos comentários e até o próximo vídeo.